Fortaleza, Ceará, dia 24 de novembro de 2010. Arquivo da família Feitosa. Estamos aqui ao lado de Dona Raimunda Feitosa e Castro, mais conhecida como Dona Mundita. Dona Mundita, para o arquivo da família, a senhora poderia nos dizer onde a senhora nasceu, em que ano a senhora nasceu? Nasci na fazenda São Gonçalo, município de Itauá, no dia 1º de junho de 1928. E quem foram os seus pais, Dona Mundita? Francisco Alves Feitosa e Maria da Conceição Feitosa e Castro, chamavam Dona Santinha. E a senhora consegue lembrar para o arquivo os nomes dos pais do seu pai? Joaquim Alves, o pai do meu pai, Francisco, o Joaquim Alves Feitosa, sobrinho, e Luísa da Costa Leitão Feitosa. Luísa Leitão. Luísa Linda da Costa Leitão. Luísa Linda da Costa Leitão. Mas o seu avô paterno era mais conhecido como seu Feitosa... Coronel Feitosa do Pocá. Isso. E por parte de mãe, a senhora é neta de quem? De Leandro Custódio de Oliveira e Castro, Coronel Leandro da Barra. E a mulher dele? Leonarda do Vale Feitosa e Castro. Dona Mundita, como foi o casamento dos seus pais? Nos lembra essa história? A minha mãe e a minha tia Eufrásia estavam em Coxi no momento de uma festa da igreja e fugiram com os primos para a fazenda Arraial. O meu pai pediu minha mãe em casamento, o meu avô consentiu, mas o Eufrásio, que era o Major Feitosa, pediu a mão da minha tia Eufrásia, que chamava Dona Nenezinha, e ele não deu. Então elas resolveram fugir, as duas. E quem foi que celebrou o matrimônio? O tio delas, o padre Márcio Feitosa, padre Francisco Márcio Feitosa e Castro. Ok. Na fazenda Arraial. Do matrimônio dos seus pais, nasceram quantos filhos? Foram 10. Francisco, Luísa, Sebastião, outra Luísa, Leonarda, Maria do Socorro, Raimunda, que sou eu, Mundita, Leandro, Joaquim e Honório. A senhora passou a sua infância onde? Eu passei até os 6 anos na fazenda São Gonçalo, mas minha infância mesmo, que eu sinto muita saudade, foi na fazenda Barra. Vim de lá em 1941 para Fortaleza estudar no colégio interno e só ia para Barra para as férias. As férias no final do ano, porque no meio do ano não havia transporte. A gente vinha da fazenda para Itauá a cavalo, de Itauá para Senador Pompeu em cima de um caminhão e de Senador Pompeu para Fortaleza no trem. Dona Mundita, o seu pai morreu, digamos, precocemente. Foi. O ano era 1937. Certo. A senhora lembra esse episódio fatídico? Ele, à noite, participou da ceia, que era o mês de maio, com muita iguaria na mesa, coalhada, queijo. E então, mais ou menos 9h30, ele me abençoou, beijou minha cabeça, abriu o santuário, rezou e foi dormir. Mais ou menos 10 horas da noite me acordaram que ele tinha falecido. Bem, a senhora na década de 40 já morava em Fortaleza. Em 41. Certo. E como foi a sua vida nessa época? Faça um resumo. Primeiro 4 anos internos no colégio de Irmã de Caridade, patronato Nossa Senhora Auxiliadora, e era muito bom, era bem conceituada. E quando terminei, fiquei externa na casa de uma prima, na 25 de março, Jarina, o nome dela. Depois mamãe comprou uma casa aqui e eu fiquei com 2 empregadas e meus 3 irmãos mais novos. O Leandro, o Joaquim, que era o Feitosa, e o Honório, todos estudando.
E a sua vida profissional, como começou? A minha vida profissional começou em 46. Eu fui convidada para ser secretária lá na sede da União Democrática Nacional, UDN, que era o chefe era os Távoras. Era o coronel Vigílio Távora, o pai dele, o senador Távora, e o secretário-geral era o seu Miguel Gugel do Amaral, que era presidente do IPEC. E eu trabalhei lá 14 anos. De lá, eu fui para os Correios, que o Vigílio Távora me nomeou para os Correios, na época que ele foi ministro. Dos Correios foram 14 anos, depois fiquei em disponibilidade 2 anos e fui redistribuída para o Ministério da Fazenda, para a Receita Federal. E lá trabalhei e me aposentei. Nos fale um pouco sobre o seu matrimônio. Com quem foi, em que ano foi? Eu casei no dia 30 de maio com o senhor Antônio Araújo Melo Falcão, que era de Crateús. Em que ano foi? Foi em 63, lá em Copoci. Fui daqui casar em Copoci, porque na Igreja Nossa Senhora da Conceição. Aí vivi 30 anos com ele, tive 3 filhos. Depois me separei e depois de 2 anos ele adoeceu de um CA e eu botei ele dentro de casa e fui cuidar dele, até ele morrer. A senhora pode nos registrar os nomes dos seus 3 filhos, pela ordem? Ana Maria, Cristiane e Francisco José. E os netos são Gustavo, Ana Luzia, Ana Larissa, são filhos da Ana, e o Felipe, filho do Francisco José. Dona Raimunda, a senhora pode nos fazer um pequeno resumo da sua infância em Tauá? As brincadeiras, lá na fazenda? O lazer. Em Tauá andava, só quando mamãe, por exemplo, no ano 34, ela foi ganhar neném, que era o Honório, nasceu em Tauá, né? A gente ia para Tauá. Em 35 também eu estive uns meses na casa de tia Dondon Feitosa, né? Estudava naquela época, era escola reunida, né? Agora, na Fazenda Barra, eu brincava muito de boneca, adorava minhas bonecas, e os meus irmãos eram vaqueiros das minhas bonecas, aqueles gados de osso. E tinha um pé de tamarina, que inclusive esse pé de tamarina é Ládio, Lourenço, Sebastião e Chico Feitosa, meu irmão. Na época que minha avó ainda era viva, diz que eles brincavam debaixo desse pé de tamarina e ela dividiu para eles não brigarem, né? E depois os mais novos foram continuando brincando lá debaixo. E esse pé de tamarindo tinha, cada galha tinha um nome, tinha Fortaleza, tinha Rio de Janeiro, e eu era muito mole para subir no árvore, mas eu consegui um dia ir para o galho que chamava Fortaleza. Foi a sua primeira visita, né, a Fortaleza? Foi no galho do pé de tamarindo. A senhora não conheceu os seus 4 avós, não, né? Não, só vi 2 vezes o meu avô paterno, o coronel Feitosa do Cocar, que quando mamãe foi fazer o inventário de papai, nós saímos da Fazenda Barra e dormimos na Fazenda Cocar. Então foi esta vez que eu vi meu avô. Dona Mundita, em nome do Arquivo da Família, muito obrigado. Tá bom.